Saluet omnes! Esse é mais um vídeo da série sobre os Carmina Burana. No primeiro vídeo da série, eu falei sobre o O Fortuna, que é o poema mais famoso deles, e expliquei rapidamente a origem desses poemas. E bom, no O Fortuna, nós vimos um texto que é bastante pesado, bem pessimista, né, falando sobre algumas coisas mais negativas da vida, mas, como eu disse, ele é uma exceção dentre os Carmina Burana. E, de fato, hoje eu vou mostrar um outro poema, o Ecce Gratum, que tem um texto bem mais animado, bem mais positivo, falando sobre chegada da primavera e coisas melhores na vida. Então, é um texto que eu acho bastante interessante, também porque ele é mais fluido, né? Ele não tem as frases super curtas, como no O Fortuna, que chega até a ser um pouco confuso às vezes. Então vamos ao texto. Novamente aqui eu vou tentar usar a pronúncia eclesiástica, que faz mais sentido, né, para um texto medieval do que a restaurada, que é que eu estou mais acostumado. Então no começo nós temos Ecce gratum et optatum, ver reduce gaudia. Eis que a agradável e desejada primavera traz as alegrias de volta. Ver, a primavera, em latim é um substantivo do gênero neutro, né? Por isso, obviamente, vem acompanhado com gratum também no neutro. E como o título dos Carmina Burana de cada poema normalmente é só o primeiro verso, às vezes fica confuso a gente pensar em português, porque o título em latim, né, gratum, se refere à primavera, mas se a gente fosse querer traduzir de uma forma mais fidedigna, né, deveria ser eis a desejada, né, eis a agradável, que no caso é primavera. Em seguida, purpuratum floret pratum. Colorido de roxo, o campo ou a campina floresce. Colorido de roxo porque eles estariam cobertos, né, de flores coloridas da primavera. Sol serenat omnia. O sol acalma ou ilumina tudo. O verbo serenare, tornar sereno, também tem a ver com essa ideia do poema de que o inverno seria uma época mais selvagem, né, enquanto que a primavera traz uma certa paz. Iam cedant tristia. Já vão embora as coisas tristes. O verbo está no subjuntivo, né, então é mais tipo que elas vão embora. Estas redit, nunc recedit, hiemis saevitia. O verão volta e agora se retira a fúria, a selvageria do inverno. Ele falou antes da primavera, né, com ver, e agora verão, o estas ou aistas, mas a ideia geral é a época mais quente do ano, né, em oposição à época fria, sem fazer uma distinção assim super precisa das 4 estações. Iam liquescit et decrescit, grando, nix, etc. Já se liquefaz e diminui o granizo, a neve e outras coisas. Imaginando, né, que houvesse gelo e neve acumulado no fim do inverno, pensando que é um poema escrito ali no sul da Alemanha, né, uma região que faria bastante frio. Então essas coisas são bem problemáticas e, né, conforme o gelo derrete, é um sinal claro da chegada da primavera. Bruma fugit. O inverno foge. Bruma, a princípio, significava o solstício do inverno, o dia mais curto do ano. E, aliás, isso vem até de breuíssima, daí breuima, o bruma, né, indicando o dia, no caso no feminino, porque dias poderia ser um substantivo feminino, mas, metaforicamente, essa palavra bruma indica o inverno como um todo. Etiam sugit ver estatis ubera. E a primavera já mama das tetas do verão. Uma metáfora bem exótica, né? Illi mens est misera, qui nec vivit, nec lascivit sub statis dextera. Aqui tem 2 coisas interessantes, mais normais em latim do que em português. Mas o texto significa: tem um coração miserável aquele que não vive nem se diverte sob a mão direita do verão. Primeiro tem essa construção do verbo esse com o dativo para indicar posse, que é bem comum com parte do corpo, né? Tanto no período romano clássico quanto no medieval. E, além disso, primeiro o texto fala esse illi, né, ou aquele, para só depois vir uma oração relativa a explicar quem é, né, esse aquele. Gloriantur et letantur in melle dulcedinis. Aqui começa um trecho que a gente vai precisar ler mais versos para poder entender. Mas começando, vangloriam-se e alegram-se no mel da doçura. Já aqui é um pouco estranho dizer na doçura do mel, em vez do contrário, mas tudo bem.
E esse vangloriam-se talvez não seja a melhor tradução, porque não é uma coisa de muita soberba, não é uma coisa de muito orgulho, mas uma vangloriação, digamos, mais positiva, né? Só exaltando o lado bom. E quem é que exalta, né? Ou que se alegra? Qui conantur, ututantur, premio cupidinis. Ou seja, os que tentam aproveitar a recompensa de Cupido. Então, novamente, a gente tem uma oração relativa que aparece depois, mas que em português teria feito mais sentido vir antes. Ou seja, tipo, aqueles que buscam aproveitar a recompensa de Cupido se alegram e se exaltam na doçura do mel. E o que o texto aqui quer dizer com as recompensas de Cupido são os amores, né, as paixões que supostamente ficam mais fáceis na primavera porque é mais fácil as pessoas se verem, se encontrarem, né, quando o tempo está mais agradável. Simus iussu Cipridis, ou seja, sejamos ou fiquemos por ordem da cipriota, a frase vai continuar, e essa cipriota, no caso, que quer dizer uma pessoa que vem da ilha de Chipre, né, ou Cyprus, ou Kypros, na verdade é a própria Vênus, que teria o seu maior templo ali justamente na ilha do Chipre. Então o texto continua para dizer como que o comando de Vênus deveria nos deixar. Gloriantes et letantes pares esse paridis. Ou seja, exultantes ou glorificantes e alegres por sermos como pares. E o particípio ativo é estranho de se traduzir em português, né? A ideia, portanto, é que nós celebremos, que nós fiquemos felizes. E Paris é o Paris da Guerra de Troia, que se apaixonou por Helena, por influência de Vênus, e foi muito feliz numa paixão com ela, apesar de todo o resto da história. E daí então a ideia do poema é que, por esse comando, por essa influência de Vênus, que promove os amores na primavera, nós também possamos encontrar amores, né, e exultar neles. Agora, essa construção com o simus, né, o verbo esse no subjuntivo, mais um particípio ativo, parece uma coisa mais medieval, não é nada comum no período romano clássico. Uma forma alternativa e mais simples, né, seria, em vez de simus letantes, simus gloriantes, seria simplesmente um gloriemur ou laitemur. Então, como eu disse, esse poema já tem um tom bem mais animado, né, bem mais positivo em comparação com o Ó Fortuna, e falando também, né, de pequenas alegrias da vida, o que às vezes até dá um certo contraste com um tom muito, aparentemente, um pouco sério da ópera, pelo menos a ópera mais famosa, né, do Karl Orff. E também, assim como o Ó Fortuna e o resto dos Carmina Burana, existem, né, várias outras versões de músicas que você pode encontrar aí na internet afora. Mas bom, por hoje é tudo. In proximum e curate ut valeatis.